Estamos de volta com Falando Nisso. Hoje, sexta-feira, a gente está tirando todas as nossas dúvidas sobre a saúde sexual do homem. E já tem gente na linha, Pedro Mariano. Vamos lá. Gostaria de saber quantos centímetros de pênis o homem precisa para satisfazer uma mulher. Obrigado. Meu Deus do céu! Pedro Mariano! E aí? Você sabe que isso é uma pergunta muito comum no consultório, né? E a gente tenta desmistificar um pouquinho isso, porque o homem acha que tem que ter um pênis muito grande, que isso vai satisfazer a mulher. Culpa da mídia. É um pouquinho de tudo. Como eu falei no começo, o homem aprende na adolescência a ter sexo, a fazer sexo, sem ninguém ensinar. Vai na cara, na coragem, o amigo fala, de orelhada que a gente faz. Então não tem nenhuma educação sexual. Só para ter uma ideia de dados, hoje a média do brasileiro em ereção do pênis, a média, que a gente fala assim, tem uma média, uma curva, o seu centro é 14,5 centímetros. Então todo mundo fala, nossa, tem que ter um pênis muito grande. Não, a média do brasileiro é 14,5 centímetros. Quando você pega o órgão genital feminino, a média do tamanho, né, do comprimento da vagina é em torno de 13, 14 centímetros ou um pouquinho menos. Então, um órgão muito grande do homem acaba machucando a mulher, não trazendo prazer à mulher. Então, não é o tamanho. É claro que visualmente, a satisfação pessoal, isso pode trazer, né, uma autoestima melhor, mas não é o mais comum. Eu acho que a autoconfiança, conhecer a parceira, ter uma boa relação com a parceira e conversar sobre o sexo é muito melhor. Olha só, passei mal agora, assustei, falei, nossa, agora vai vir a resposta. Vamos ver as dúvidas da rua, Pedro Mariano. Eu gostaria de saber como os homens, né, ativos na vida sexual, como que eles podem controlar a ejaculação precoce? O que é, antes de responder, o que é a tal da ejaculação precoce? A ejaculação precoce, a definição é assim, é o homem que não consegue segurar a ejaculação para que satisfaça a si e a parceira. É um problema? É um problema quando ele se sente incomodado ou a parceira se sente incomodada. Porque essa definição é muito contraditória. É tempo. Tem gente que tem 15 minutos de relação sexual não está satisfeito. Tem gente que tem 5 minutos está satisfeito. Então, a questão de tempo é muito contraditório. O que a gente fala assim, é a satisfação do parceiro, de ambos os parceiros. Hoje, para título de a gente entender, a gente pergunta para o paciente quanto tempo depois da penetração. Ele fala assim, menos de 2 minutos já chama um pouquinho a atenção. Mas como eu ressalto, tem gente que tem 5, 7 minutos e não está satisfeito. Ok, então. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ejaculação precoce, mas tem mais dúvida do pessoal da rua. Vamos conferir. Oi, doutor. É verdade que tamanho faz diferença? Olha lá, acabamos de responder. Não. Eu acho que mais do que o tamanho, a gente brinca, né, no linguajar popular, é saber o fazer, né? Então, acho que conversar com a parceira, ter uma vida saudável, para que tenha a vida sexual também saudável, né? Namorar a esposa, que depois de uns anos a gente esquece de namorar a esposa. Isso faz bem melhor, é um resultado muito melhor na vida sexual do que tamanho, né? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai fazer um alerta, né, para as pessoas aí da terceira idade, dita terceira idade, que para mim isso daí já não existe mais. Muitas estão usando aquele famoso remedinho, sabe aqueles remedinhos para dar prazer? Só que acaba... Pedro Mariano, daqui a pouco você vai entender. Só que acaba o quê? Se descuidando da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? E muitos idosos estão aí se contaminando com HIV, se contaminando com outros tipos de doença. Então, eu vou pedir para o doutor fazer um alerta sobre isso. Mas a gente vai fazer aquela paradinha, porque toda sexta-feira eu amo de paixão os nossos amigos bichos. Aí, teve uma pessoa que mandou uma cartinha para o nosso querido doutor Marcos Massal, do Polipet, está dizendo que o cachorro dele não late. Será que é normal? Meu amigo bicho. Olá, hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante, que é da Glória, de São José dos Campos. Ela diz que tem um cachorro de 5 meses que não late. Então ela está preocupada, perguntando se tem algum problema de saúde, alguma coisa que tem que ser tratado. Então, o cachorro, ele é novo ainda, né? Então normalmente ele já late, mas tem cachorros que atrasam um pouquinho, né? Que eles demoram um pouco para latir, mas depois eles voltam ao normal. E, por outro lado, existem cachorros também que nascem com algum problema nas cordas vocais, no problema da emissão do som,
e eles acabam emitindo um som mais rouco, né? Isso passa a ser uma característica individual dele e isso vai para o resto da vida, né? Mas normalmente não é nenhum problema de saúde, nenhum problema que possa, assim, ser tratado, que tem necessidade de ser tratado. Então, às vezes é uma avaliação individual, uma característica dele, mas que não vai ter nenhuma consequência a mais. Essa foi a pergunta da Glória, de São José dos Campos. Até a próxima sexta-feira. Muito legal. Obrigada, doutor Marcos. Um grande abraço para o senhor. A gente estava conversando aqui, o doutor Rodolfo, sobre essa questão, né, da prevenção. E o doutor estava dando um toque que, muitas vezes, a garotada também está deixando de se cuidar, não só os idosos, né, doutor? Tem muito jovem, né, que não precisa porque tem toda uma saúde, a função erétil está funcionando muito bem, que vai para a balada, né, acaba tomando um energético, acaba tomando um pouquinho de álcool, se sente desinibido e junto com isso algum remedinho para melhorar a ereção. E acaba, pela essa desinibição e por estar se sentindo muito bem, tendo relações sem proteção com várias parceiras, né, gerando essa questão da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. E a questão dos idosos? Vamos lá, até quando dizem que depois dos 50, 60, a coisa começa a degringolar, sabe, Pedro Mariano? Um pouquinho. É verdade ou é mentira? O prazer continua para a vida inteira? Então, o prazer é assim, tudo é uma questão de se cuidar, né? Com a idade, o paciente, o envelhecimento é uma história natural, o corpo também envelhece, a função erétil pode piorar um pouquinho, essa é a tendência natural. Mas aquele homem que se cuida, desde quando é mais jovem, quando ele chega com seus 60, 70 anos, ele tem mais chance de ter uma função sexual melhor e, consequentemente, uma vida sexual melhor. Então, o que é se cuidar? Fazer atividade física, se alimentar bem, hora do sono, que é importante, ter lazer. Se tiver alguma doença, tratar essa doença. O diabetes é a principal causa de disfunção erétil, né? Se tiver uma parceira que tem uma boa relação com essa parceira, porque quando a gente está brigado com a parceira não tem vida sexualmente boa, né? Com o dia a dia, a rotina, a gente tem que tomar cuidado porque a rotina acaba diminuindo um pouquinho a nossa procura, então a mulher precisa, né, saber estimular o homem estimular a mulher, sair, namorar, isso é muito importante. Conversar, né? A gente vai falar daqui a pouco também sobre você que de repente está procurando esses remédios por aí, com os amigos, na farmácia. Será que você pode tomar essa medicação sem nenhuma orientação médica? Coitado! Pedro Mariano, depois morre do coração. Não sabe por quê. Bom, vamos mandar mais beijos para os papais? Vamos lá. Para todos os pais que assistem Falando Nisso, um grande beijo, feliz Dia dos Pais e um especial pro meu, né? Seu Carlos, um beijo, te amo muito.